Boa noite! Hoje é treino de membros inferiores. Seja muito bem-vindo. Espera o povo entrar. Vamos, Resende. Vamos, Renata, Bia, Carol. Lan. Ciro, Juliane, Dani, Virgínio, Carol, aquele, ai meu Deus, vamos Dani, vamos Resende, vamos, Lamayane, ou é Yamayane, qual o nome? Eu tô lendo Yamayane, vamos Lu, vamos Lele, vamos Cirle. Vamos, Gabriel. Hoje é pé. Viu, mozão? Vamos alongar. Puxou aqui. Boa noite. Boa noite. Para você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Vamos, Hanna. Vamos lá, Hilda. Nora, Cris. O treino hoje vai ser de boa. Várias pessoas não se recuperaram ainda, né? Relatos. E hoje eu já fiz lá de manhã. E capinei um lote agora. Minha casa, né, gente? Minha casa. Estou cansada. Vamos, Genil. Vamos, Aninha. Vamos, Pri. Vamos, Pri. Abriu. Vamos lá. Juntou. Vamos lá. Sentou. Vamos lá, vamos alongando. Aproveita aí para destravar. Vamos, Viana, Aninha. Vai, Pri, observe, amor. Vai que você cria coragem, né? Pra fazer. Vamos, Samuel. Samuel Souza. E aí, Débora? Vai botar os tênis. Olha aí, Genidina tá morta de segunda. Vamos lá, vamos, Chile. Tá morta também? E aí, meu povo, sentou. Crie coragem, Pri. Crie coragem pra treinar. Crie. Deitou. Cruzou a perninha. Faz força. Vamos destravar tudo agora. Por todinho. Puxa.
alonga, se permita, distensiona. Juntou. Agora puxa o ar, sobe e vai, certo? Flexione a ponta do pé para você. Dobra melhor. Segura. Cabeça no peito, vai lá pra frente. Flexiona uma. Puxa bastante. Relaxa o joelho. Puxa só o pé. Deixa a mão aqui em cima da coxa. E puxa o pé. Alonga. Força. Aí, relaxa o joelho. Relaxa a coxa. E flexiona o pé. Puxa. Vamos, dando peito no chão, mão lá em cima. Respira. Aí, uma. Relaxa. Voltou. Sobe aqui, ó. Mão na costela. We've all been underestimated and counted out. Subiu. In those moments, we felt like it was over. Subiu. Vamos ver quem tá online aí, Paulo. Aí! Meu líder. São, Jordânia, Laísa, Lelê, Malu, Shirley, Rezende, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Jacimo. Boa noite, Maxwell, Mioto, Mossoró, meu taxista. Lailton, Dani, Bia, Isoda, Flá, Paulo Ayrton, Ohana, Marte, Shirley, Luco, Aninha, Pamela Civelli, Neuliane, Jéssica Maiara, Gabriele, Lorena, Genilde e Jéssica Silva. Boa noite! Vamos, Lessinha! Vamos agir? Vamos mostrar o treino hoje. Vamos nessa! Bora, Lorena! Ó. Vamos, Elisa! Vamos, meu amor! Vamos fazer, Elisa! Cuida, Lorena! Cuida, Ives! Cuida, boa noite, uma ótima noite, sejam bem-vindos à melhor hora do dia. Vamos, Babi. Ó, passada, levantando a perninha, agachamento com salto, sim, agachamento com salto, mas a cadência hoje é lenta, vai descer devagar e vai mais rápido, desce devagar e vai mais rápido. Agachamento com passada, pode ser devagar também. Você, maluco, está quebrada e não aguenta, faz devagar. Isometria de agachamento, o stiffzinho é sem peso, mas se você quiser usar peso, pode usar, viu, Dani? Elevação de perna e pulo de corda. Tem pulo de corda entre os rounds. Aqui e por último. Vamos, Anelisa. Vai nada, mulher. Você pulou a corda. Vamos. E aí, Mayara? E aí, gente? Oficialmente vamos começar o treino de hoje. E aí, Krauss, Tereza. Vamos, Eduardo. Seguinte, coloquei aqui já os calorias. Primeiro round é um pulo de corda. Vamos. Primeiro round. Vamos aquecer o corpo colando. Prepara. 10 segundos. Fluindo, viu?
pulinhos, Alexandre. Pulinhos, Alexandre. Alexandre. Quantos rounds? 3. Ixi, já foi? Peraí. Baixei demais o som. Agora foi. Vamos, Nina. Pode ser polichinelo. Pode ser só aqui na dancinha. Só pra começar aquecendo o corpo. Peraí, gente. Ali. Gente, pelo amor de Deus, mil desculpas. Voltei. O cara aqui que veio olhar a casa está parando o carro. Vamos. Vamos. Voltou. Era uma visita que queria olhar a casa. Desculpe, gente. Continua. Vamos. Esquece. Vamos. Salta. Vamos aquecer, vamos começar a pegar o rumo da noite, começar a esquentar, começar o treino. Continua, respira. Só na panturrilha aqui. Quem tiver corda, pula a corda, viu, Fábia? Vamos, Jordânia. Vamos nessa. Aí, respira um pouquinho. Cheguei, meus amores, cheguei. Mil desculpas, é porque vieram aqui olhar a casa para alugar uma hora dessa. Né? Não dá. Vamos. Continua. Vamos esquentar a noite, o treino começou agora, tá todo mundo frio, todo mundo ainda querendo instigar. Vamos começar devagarzinho. Só nos piquezinhos, vamos. Todo dia tem um caso de família nessa live. Vamos, gente, continua. Só tá pouco. Continua. Vamos aquecer, vamos esquentar. Vamos. Continua. Vamos aquecer. Vamos. Respira. Vamos, Malu. Continua. Vamos de novo, vamos, Sam. Vamos, Damiana. Segura. Aí, 10 segundos de descanso. 10 segundos não, 50 segundos. Segundinhos de descanso, para beber uma aguinha, recuperar o fôlego e se preparar que o próximo é agachamento com salto. Vamos, Elisa. Vamos, Denise, vamos, Maria, vamos, Marta. Vamos, Dani. Vamos, Vinícius, vamos. Já caminhou, parabéns, Elisa. Vamos, Camila, vamos, André. Vamos, bebês. Taminha, Dani, Pri. Prepara, quem não souber saltar, não aguentar, ó, vai agachar, ficar na ponta do pé, certo? E contrai tudo. Vamos. Só. Parece que vocês estão perto do ventilador, viu? Vamos. Continua, vamos. Salta, agachou, soltou. Vamos nisso. Vamos, Nina. Vamos, Tami. Continua, vamos. Falta pouco, vamos. Aí. Boa, respira. Vamos vir.
ajuda. Eu sei que agachamento é difícil. Vamos. Vamos, Vinícius. Pula, Vinícius, salta. Lá em cima, vamos, Elisa, você consegue. Vamos, Marcos, vamos nisso. Vamos, Rezende. Vamos lá, Edu. Morri. Respira, maluco. Respira. Vamos, Elisa. E volta. Vamos, que? Não vai começar a saltar, vai agachar. Fica na ponta do pé, certo? Ponta do pé. Aí. Boa. Temos mais um roundzinho, viu, Luana, Gisele? Chama, Vitor. Respira. Vamos. Devagarzinho, vamos. Uma. Devagar. Duas, já devagar. Vamos. Amortece a volta. Vamos, amortece. Vamos, devagarzinho, devagar. Fica, sobe. Fica, sobe. Respira. Agora pegou, vamos. Agachou, ponta do pé, vamos. Dá mais uma. Aí. Top. Vamos, Gisele, dá certo. Começou agora o treino, certo? Começou agora, Gisele. O próximo. Agacha. Passa. Agacha, certo? Vamos, Gisele, vai fazer, né? Vamos nisso, vamos, gente, vamos. Aqueceu, começou a pegar fogo agora o negócio. Vamos. Começou já o treino. Vamos acordar. Vamos acordar. Agacha. Passa. Agacha. Passa. Agacha. Passa. Agacha. Passa. Calma, vai dar certo. Agacha. Passou. Mais um. Aí, respira. Vamos ver. Só tá aqui foda, viu, mano? Respira. Vamos aumentar mais um pouquinho isso aqui. Passa. Vamos. Passa. Vamos, Rezende. Vamos. Vamos lá, Hilda. Agacha. Vamos lá, Hilda. Passou. Vamos lá, Hilda. Passou. Vamos lá, Bia. Vamos, Débora. Passou. Boa, Shirley. Vamos, Sibeli. Agacha. Aí, boa. Mais uma. Vamos, devagar. Vamos que dá. Vamos, Letícia. Vamos, Carol. Vamos, Lucas. Mais uma. Boa, Vinícius. Respira. Ninguém é pra desistir. Começou agora. Vamos aquecer. Vamos começar. Passou. Vamos acordar. Vamos despertar pro treino. Vamos esquentar, Elisa. Vamos, Jordana. Vamos, Elisa. Segura o pique aqui, ó. Vamos, Elisa. Vai, agacha. Vamos, Rezende. Continua, Marte. Vamos, Maria. Vamos, Leônidas. Continua, respira. Vamos, Genilde. Vamos nisso. Mais uma. Boa. Respira. Descanso. Próximo round é isometria de agachamento, certo? Todo mundo parado, viu, Selminha? Boa noite, amor. Na isometria. Ok? Só esperando. A hora. Vamos agir? Respira. Esquece a dor. Vamos, Respira, Carol. Geometria, viu, Elisa? Volta.
segura isso, segura, André, segura. Segura, Camila, fica. Respira. Vamos, aguenta, Liz. Você aguenta, Chile. Vamos, gente, vamos, Sibeli, segura. E, boa. Só pensa numa coisa, Lili. Aguentar até o final, não desiste. Vamos, não desiste. Volta. Agachou. Vamos, Everson, dá tempo ainda. Isometria de agachamento, vamos. Chegou na metade, é lucro. Venha. Continua, vamos. Vamos, Everson, vamos. Isometria. Vamos lá. Segura. Aguenta, você consegue, não desiste. Vamos, Elisa, vamos. Segura. Aguenta. Bota fogo. Aê. Só mais um round. E vai dar certo. Vamos, Cris. Vamos, Débora. Vamos, Babi. Segura, Cris. Fica. Vamos, Rezende. Aguenta. Vamos, Carlinhos. Vamos, André. Vamos, Sam. Vamos, todos. Vamos, Riso. Aguenta, Dani. Aguenta. Não desiste. Aguenta. Vamos. Desce mais um pouquinho. Fica. Você consegue, Elisa. Não desiste. Volta, Jordana. Volta. Aguenta, Laída. Não desce, Laída. Vamos. Segura. Aê. Valeu, aluno. Descanso. Pulinhos de corda agora. Ok? Vamos, Everson. Agora é só pulinho. Não perde o foco, não. Não para. Leva uma aguinha. Vamos, Natália. Vamos, Mestre. Respira, Chile. Vamos, Fabrinho. Vai parar pra voltar. Vamos, Lê. Vamos, Malu. Vamos, Babi. Vamos, Bia. Vamos. Continua. Prepara. Vamos, falta pouco. Só aqui, ó. Só foca. Vamos, continua. Isso. Vai. Manda aí. Continua correndo. Vamos, ninguém para. Aí, respira. Vamos, Bia. Vai dar certo. Continua, respira. Respira o que acontece. Vamos. Aguenta, vai dar certo. Aguenta. Bora para a pressão. Vamos aí. Continua. Vamos, Elisa. Vamos, Bia. Só panturrilha. Continua. Vamos, famosinho. Aí, mais um, respira, vamos. Vamos, Mestre. Boa não, Bia. Olha a hora disso ali, ó. Vamos. Continua. Joelho aqui em cima, vamos. Vamos. Não vou parar por nada. Eu vou conseguir, vamos. Eu consigo, vamos. Nada me para. Continua, vamos, Elisa. Continua, nada me para. Vai, joelho alto. Continua, respira. Aê, boa. Respira, esquece a dor, esquece o sufoco, esquece. Quem disse, Fernando? Quem disse? Conseguiu? Próximo round vai ser de corridinha de novo, com corda. Vai descansar as pernas, né? Aí depois é stiff. Viu, Lucro? Viu, Carol?
Vamos, Jane. Vamos, Jane. Vamos. Continua. Continua, Rezende. Volta. Vamos, Carol. Vamos, Carol. Vamos, Carol. Só um forrozinho aqui, ó. Vou colocar uma treca aqui que vocês vão, viu? Aí eu não quero ver não levantar. Deixa só começar aqui o descanso. Vai, vou procurar. Vamos, continua. Vai ficar pro próximo. Eu vou colocar no próximo circuito aqui. Vamos. O próximo vai levantar todo mundo. Próxima música. Vamos, não desiste. Vamos. Aê, respira. Mais um. Vai. Continua. Vamos, desiste não. Continua. Tô pulando. Vamos. Respira, vou colocar aqui a música. Eu não achei o nome da música. Vamos, mais um pulando. Ainda tem, vamos. Quero ver ele levantar agora. Prepara aí. Bora, galera. Tá lindo mesmo, Marli. Eu quero ver todo mundo pegar no socomão. Esse arrasta-pé gostoso com cantares do reino. É contigo, Joel. É isso aí, Sudri. Respira. Descansa. Descansa, vou continuar pulando. Puxa esse fone, Chico Mar. Bora, minha filha. Vamos. Continua. Chegue mais perto pro meu abraço. Vamos esquentar pra você se deixar acender a fogueira. Nossa maneira pra debater pensando de não ser a puxa a noite inteira até o sol raiar. Vamos lá, 1, 2, 3, não cheira. 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 2. Vamos lá, 1, 2, 3, Respira. 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3. Respira. E o amor já começou. Querida, o forró. Forró não, a quadrilha aqui, bebê. Vamos ver quem tem força pra dançar uma quadrilha? Próxima estende, viu? Eita, arrasta-pé gostoso, menino.
cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. E aí? Vamos lá, 1. Show! Prepara pro chifre. Ensaio, gente. Que já tá pronto pra uma quadrilha, gente. Ensaio pronto pra tudo. Todo tipo de festa, todo tipo de festa. Forró, trem, quadrilha. Tá pra tudo. Vamos. Continua. Vamos. Continua. Vamos, continua. Descansa. Voltou, Rezinho. Vamos aí. Vamos, Chile, vamos, Marquinhos. Vamos, Chile. Vamos, Marquinhos, vamos, Moreno. Vamos, Camila, vamos, André. Vamos, São. Vamos, João. Aí em cima, Maria, vamos, Cris. Vamos, Sérgio. Vamos, vamos, mais rápido, Vinícius. Vamos, aí. Boa, Lili. E aí, minha Flávio. Vamos, Elisa. Vamos, Bertone. Vamos, Edson, continua. Vamos, Resenha. Vamos, Nina. Vamos, Nisso, vamos, Fernanda. Vamos, Natália, continua, Natália. Vamos, Pedro. Vamos. Vai embaixo. Acelera. Isso. Vamos, Malu. Vamos. Aí, boa, Bia. Relaxa, respira. Vamos, Malu, uma forcinha, tá acabando. Vamos. Posterior, vem atrás. Respira. Cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. Show de bola. E o forró já começou. E o próximo é sentar no chão. Chegue mais perto pro E meu levanta as perninhas. Vamos esquentar, balançar, se mexer, acelerá, freia, dança. Nossa bandeira, aprender a bater, peça, sacudir a gozeira. Vamos. Chama de inteira até o sol raiar. Vamos lá, 1, 2, 3, é cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. Vamos lá, 1, 2, 3, é cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. E Cachorrada. Vamos. Sentou. 1, 2, 3. Contrai a bolsa e levanta. Coluna reta. Cima. Ok? Vamos, Rezinho. Continua. Aí. Alta a perna. Vamos, respira. Contrai a bolsa e eleva. Continua reto. Vamos. Contrair. Vamos. Continua. Vamos. Vai dar pra olhar o último. Só tem uma de bola, né, Cláudio? Vamos, outro exercício. Vamos. Continua, não desiste. Contrai a bolsa. Contrai, segura. Aguenta. Aí. Com as duas pernas agora juntas, viu, Flávia? Viu, Edson? Vamos, Natal, vamos, Natal. Pode jogar agora, vamos. Tá acabando. Vamos, Babi. Vamos, Débora. Vamos. Continua, vamos. Vamos, filho. Continua. Respira, senão vai dar, Resenha. E volta. Vamos, André, vamos, Camila. Vamos. Continua, Pedro. Vamos, Malu. Vamos, bebê. Aí. Descansou. Próximo. E o último. Só a corridinha. Vamos. E o forró já começou. Só corrida. Luiz, Pra acabar. perto do meu abraço.
só corridinha. Maneira aprender a bater peça do girão zero. Falta só a corridinha que vai ser a hora. Dali Canários do Reino, ao vivo. Simbora, Chico Marcos. Vamos? Esqueça da horizão. Vamos. Quando dourado e debruçado no canto estrelado do céu, eu via fogo cantando embalado, quando na ginga tinha um carrossel. No sonho via a sanfona e as alunas batendo tambor, parecendo coleção. No tirilim, brilhando a poeira, sai no chão mais um recurso, é da Tá oração. acabando. Pois nesse passo gosto do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Para vocês, vai! Respira. Respira. Tá acabando. Tá acabando. E quando beijei seu rosto, Volta, volta. quero ver! Vamos, minha filha. Não aguento dessa quadrilha. Deixa uma chamada fogueira, Vamos, Rezende. novos sonhos vão rolar. E começa o samba. Tá acabando. Aguenta. Tá acabando. Essa fogueira Último round. vem namorar. Todas Leva dança comigo essa canção, brincar de estrela bem perto do coração. Estou ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar. Espalhando minha emoção em tocar teu corpo com a minha mão, deixando explodir o desejo de te dar um beijo nesse sangue. Vai acabar. Deixando explodir E acabou. E aí, gente? E aí? Obrigado demais. Acabou o trem por hoje. Chegou uma pessoa aqui, veio dar boa noite. Dar boa noite pro povo, Dino. 360 calorias. 360 calorias. Por hoje é só. Dino Calopsitinho mandando boa noite para vocês. Né, papai? Foi massa demais. Manda beijo pro povo, Dino. Manda. Hashtag vencemos. Hashtag de hoje é arrasta-pé. Começou o alarme. Show, show, show. Boa noite. A produção aqui, ó. É você, produção? É. Dininho, Calopsitinho, mandando boa noite. Obrigado pela participação na live da minha mamãe. Eu tô traduzindo tudo que tá dizendo, tá vendo? Ele tá falando, entendeu? Muito bem. Vocês não vão entender, evidentemente, mas eu entendo tudo. Mãe é mãe, né? Tava dizendo boa noite, que amanhã tem treino, que vocês não percam a oportunidade. Até amanhã, gente. Viu? Um beijo. A quadrilha foi top. Lindo, lindo, lindo. Valeu, Elisa. Até amanhã, viu, gente? Beijo, beijo, beijo. Valeu, 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 valeu. Até amanhã. Valeu, Lídia. Acabamos de acabar. Arrasta pé, menina. Valeu, 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 valeu. Chegou bastante cedo, na hora de acabar. Viu, Luco? Dá tchau, papai. Dá tchau. Eita. Lindo ele, ó. Meu Deus. Vou desligar, gente. Um beijo, viu? Tchau. 5, 4, 3. Até amanhã. 2. Vocês são muito maravilhosos. E tchau.